paz do Senhor, meus irmãos, é sempre uma alegria compartilhar da palavra do Senhor e eu gostaria de estar refletindo com os amados, a respeito do Salmo 103. Esse é um dos 74 salmos atribuídos à autoria ao rei Davi e a palavra nos diz o seguinte no Salmo 103: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então, esse salmo escrito pelo rei Davi tem como título A Misericórdia do Senhor. E Davi, do versículo 1 até o 5, podemos perceber Davi iniciando esse salmo, lembrando, trazendo à memória a sua alma, os feitos do Senhor por sua vida. E ele menciona que Deus perdoa, que Deus cura, que Deus traz resgate da morte, Deus manifesta a sua bondade, Deus mostra a sua compaixão, Deus traz a provisão e Deus dá o renovo. E quando estudamos na palavra a respeito da história de Davi, vemos que foi um homem que desde muito cedo, desde a sua infância, adolescência, ele teve vários motivos de sofrimento. Ele foi discriminado pela sua própria família, pelos seus irmãos, e podemos verificar isso quando o profeta Samuel, ele vai, determinado por Deus, ungir o segundo rei para Israel. Ali estavam todos os filhos de Jessé, exceto Davi. A palavra do Senhor diz que Davi, naquele momento, não tinha sido nem convidado para a visita do profeta. Davi estava nos campos cuidando da sua ovelha.
Davi também, a gente conhece a história do rei Davi, de um sofrimento muito grande de perda dos seus amados. Davi perdeu 3 filhos, e de formas muito difíceis. Um filho foi o resultado de um adultério com Batseba, o outro morto de resultado de incesto dentro da sua própria família, quando Amnon violenta a sua própria irmã. E o terceiro, Absalão, quando tenta usurpar o próprio trono do pai. Então Davi, ele teve muitas dificuldades na sua vida, mas a gente percebe nos seus salmos, cânticos de louvores ao Senhor, de gratidão ao Senhor, que sobrepõe os males que lhe sobrevieram. E Davi, nesse salmo, ele inicia trazendo a sua própria alma, né, onde são armazenados os sentimentos, que os sentimentos maior que sobressaia na sua própria vida sejam aqueles dos feitos do Senhor. E Davi também, do 6 até o 8, a gente vê Davi não só lembrando daquilo que o Senhor fez pela sua vida, mas também pela sua família. Davi lembra como Deus abriu o caminho para Moisés ali no deserto, quando tirou o seu povo da escravidão egípcia. Davi lembra o que Deus fez aos seus parentes, aos seus antepassados, porque Davi era descendente da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, daqueles homens que herdaram a promessa de entrar na terra prometida. Então Davi conhecia o Senhor, a quem ele amava e servia, e Davi podia trazer à sua memória e dizer à sua alma que estivesse grata sempre ao Senhor e que bendizesse ao Senhor pelos muitos feitos que recebera da parte de Deus. E certamente Davi conhecia que foi um povo, a sua família, que teve a provisão de um maná diretamente do céu, que teve uma água alcalinizada vindo das rochas, que tiveram os seus calçados e os seus vestidos conservados durante todos aqueles anos, livres das enfermidades. Então Davi tinha uma gratidão ao Senhor, porque ele podia trazer à memória aquilo que dava esperança à sua vida. Assim temos que ser nós, a nossa caminhada, meus irmãos. Devemos trazer sempre à memória aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará por nós, pela nossa família. Amém? Glória a Deus. E do versículo 6 a 18, Davi mostra que Deus age como um pai para com o seu povo, um pai com um eterno amor. E esse amor se estende de geração em geração. E aqui no versículo 17, ele diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quer dizer, então trata-se de uma geração sendo abençoada pela graça, pela misericórdia, pelo grande amor de Deus. E no Salmo 37, nos versículos 25 e 26, Davi, ele diz: eu já fui moço, agora eu sou velho, porém eu jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Muito pelo contrário, a sua descendência, ela é compassiva, ela empresta e será sempre uma bênção. Davi conhecia as promessas do Senhor e nós também conhecemos as promessas que o Senhor tem para nós. Podemos verificar quando Samuel ele passa ao povo que agora exigia um rei. Quando ele faz um relatório, ele agradece ao Senhor e ele diz:
até aqui tem nos ajudado o Senhor. Passamos por provas, por tribulações, mas a palavra do Senhor também diz que nada é além daquilo que podemos suportar. Em Êxodo 20, versículo 6, vemos ali que a promessa do Senhor se estende até 1000 gerações sobre aqueles que o temem, né? E guardam os seus mandamentos. Agora tem algo muito interessante aqui que nós podemos ver, e nós sempre enfatizamos isso, para que possamos trazer sempre em nossa memória também, que nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor. E o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar, mas o Senhor requer de nós obediência e temor. E o Salmo, ele diz assim, que o Senhor age com justiça sobre os que o temem, e ele guarda a sua aliança com os que se lembram dos seus preceitos para cumprir. Então é esse Deus amoroso a quem nós falamos, que nós pregamos, um Deus que nos trata como Pai. E todo pai corrige a um filho, né? Um filho que não tem a correção do Senhor não é filho, é bastardo, como a palavra diz. Então Deus requer unicamente de nós a obediência e temor ao seu nome. Podemos também ver esse testemunho de temor na vida de Davi. No Salmo 51, é um salmo em que Davi, ele ali confessa os seus pecados, confessa especificamente o seu pecado ao Senhor de adultério, e ele diz que ele pede ao Senhor que se compadeça dele segundo a sua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, e que apagasse da sua vida as transgressões, né? E ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da salvação. Nós somos falhos, nós temos a nossa natureza pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas nós temos agora, pela graça, pela misericórdia de Deus, enviar o seu Filho, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça veio a nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos trazer vida e vida em abundância. Então, amados, esse salmo que nós compartilhamos, a gente vê Davi manifestando um reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito, né? E nós temos que viver as nossas dificuldades, mas não com murmuração, porque a murmuração recolhe a mão do Senhor, né? Deus quer que sejamos gratos, que possamos reconhecer a cada instante o seu cuidado, o seu amor dispensado a nós. Amém, amados? Então era essa breve palavra que eu tinha que compartilhar com os amados, com o cunho principal de trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor tem feito por nós e aquilo que certamente o Senhor fará por nós. E acima de tudo, termos um coração reto diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento. Senhor, mais uma vez queremos bendizer ao Senhor, render toda honra, louvor e adoração, Pai. Te agradecer pela Tua palavra que nos traz a certeza, Senhor, por exemplo dos Teus servos, Pai, que podemos confiar no Senhor, porque o Senhor sempre estará com a mão estendida para nos amparar.
Porque como a tua palavra diz, Senhor, o Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor sabe que nós somos pó, Pai. Quero te pedir nesse dia, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, cada um que passa neste momento, seja dificuldade financeira, de enfermidade na sua casa, na sua família. Pai, estende a tua mão, Senhor, curadora. No nome de Jesus, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, para que os nossos pecados não sejam, Senhor, divisão entre nós e o Senhor. Dá-nos sabedoria no agir, no falar, no manifestar, Senhor, de todas as coisas, Pai. Mais uma vez, Senhor, agradecemos pela tua presença e pela tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desejo a todos os amados um dia na paz do Senhor.